Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ENIAC Cast, nosso 18º, hein? Inovação Disruptiva, o podcast da ENIAC Ventures, onde exploramos as mentes que estão moldando o futuro com tecnologia, inovação e estratégias transformadoras. Hoje temos um convidado que traz uma vasta experiência em gestão de negócios e inovação. Estamos falando de Ícaro Queiroz, um mentor, investidor e empresário com mais de 20 anos de atuação no mundo corporativo. Ele é fundador e sócio da Fit Gestão, uma empresa que já entregou grandes resultados para marcas icônicas, como Nestlé, Swarovski, né? Difícil falar, né? Swarovski, Pets, TV Cultura e muitas outras. Vamos entender mais sobre sua trajetória, as inovações que ele tem implementado e as estratégias que estão mudando o jogo nos negócios. Ícaro, seja muito bem-vindo. Estamos empolgados para ouvir sobre sua jornada e os grandes insights que você vai compartilhar hoje conosco. Maravilha, obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado Almada, obrigado pela ENIAC Venture, obrigado pela todo o time do ENIAC que compõe aqui o grupo. Feliz de estar aqui com vocês e vamos lá, que seja divertido, leve, engajado e que as pessoas consigam entender e fazer sentido para elas. Que legal. Vocês sabem, né? A gente faz aqui sempre esse nosso roteiro baseado no material que o convidado nos manda e a IA é que sempre nos ajuda. A gente sempre usa a inteligência artificial, mas a gente normalmente usa o roteiro como roteiro e a gente vai saindo aqui nas conversas. E a primeira pergunta, o Ícaro, é o Ícaro por Ícaro. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta aqui. Onde nasceu, sua infância, adolescência? Conta para nós um pouquinho sobre essa sua história. Bora lá. De forma geral, eu diria assim que eu moro em Guarulhos desde os meus 6 anos, mas nasci em Paranaíba, Piauí, mas meu registro foi em São Paulo. Então, em registro de face legal, eu sou paulista. Eu nasci na cidade de São Paulo, capital, então paulistano, ainda muito novo, então antes de um ano. Registrei aqui em São Paulo e desde então eu cresci em Guarulhos. Então minha vida, minha empresa, minha história está em Guarulhos. Garoto, você estudou aqui em escolas conhecidas, em colégio? Total, muito conhecida. Eu estudei numa escola, lá no bairro que eu morava, no Inocop, numa escola estadual chamada Prefeito Antônio Prátzi, na rua da minha casa. Então, do primeiro ao terceiro colegial, eu sou fruto de escola pública. Que legal, essa história também, essa trajetória é bem bacana. E aí, Ícaro, você tem uma carreira impressionante, com mais de 20 anos de experiência, e uma transição interessante de uma formação técnica em ciência da computação, para quem não sabe, né, para uma abordagem mais voltada para negócio e sistema, principalmente a parte de planejamento estratégico. Esses dias a Juliana, nossa gerente de inovação, esteve lá fazendo um curso, elogiou muito, falando muito, já está aplicando isso nas nossas startups. Conta para a gente como foi esse processo de transição e o que te motivou a seguir por esse caminho. Bora lá. Quando carreira, meu primeiro trabalho formal, eu trabalhei como concurso público. Fui concursado dos Correios e meu pai, ele se aposentou também trabalhando para os Ministérios das Comunicações. E aí, a influência era muito forte de eu ir seguir um caminho que, em teoria, era estável, adequado, correto, porque eu vi, tinha exemplo de casa. E aí, quando eu estava fazendo a faculdade, no meu último ano, era uma faculdade técnica, né, ciência da computação, e tinha aquele desafio: se eu não entrar agora e atuar efetivamente naquilo que eu estudei, vai ser um diploma de parede como outros amigos que eu conhecia tinham. E aí foi a primeira decisão muito forte de ir ou não ir para o mercado de trabalho, de aceitar sair de uma coisa que era estável, que tinha um baita do benefício bom, adequado, que as pessoas queriam ficar e permaneceriam lá e estão lá até hoje, ou empreender. E aí nesse desafio eu escolhi pelo empreender, porque tinha uma chamada. Então, assim, como cristão, lá no passado teve uma vez uma pessoa que falou uma palavra para mim e eu aceitei, acreditei e ficava alimentando ela. Num dia deu oportunidade, eu tive que tomar decisão. Minha decisão foi empreender, foi abrir um negócio, foi escolher a iniciativa privada ante a pública, e acho que foi uma boa escolha, foi um desafio. E aí eu falo, a primeira chave minha, né, que a zona de conforto, de fato, ela é muito boa, ela é gostosa e as pessoas buscam criar essa zona. Mas é somente quando a gente sai dela que, de fato, há um crescimento, há uma expansão. E foi a minha primeira grande expansão, porque eu não seguia mais um exemplo, não tinha um empreendedor na família e estava indo em desalinho, que não é uma coisa inadequada, ao que o meu pai tinha feito. Ainda assim, estava num caminho que era adequado, certo, correto, que eu acreditava, que eu fluí, e aí tive que pôr mais energia. Então foi muito bacana. E interessante porque eu tô falando
Você comentando isso me lembra muito a minha geração, que é uma anterior à sua, né? Eu já sou 60 a mais, e realmente o que a gente buscava nas nossas gerações e até a sua geração era a estabilidade, era conforto. O funcionalismo público trazia isso, e ainda mais uma empresa. Você deve lembrar que na sua época ainda tinha essa imagem, hoje já nem tanto, mas naquela época o Correio era. Eu lembro muito bem, faziam Lembro. pesquisas, qual que era o funcionário público mais querido pela população de uma maneira geral, tinha uma identificação com a população, era o carteiro, né? Era. E o Correio, então, era uma empresa muito querida, era um brand lover para a população. Então, você estava com uma carreira tranquila, com uma estabilidade, e você decidiu, então, dar um chute no balde e Foi. mudar isso tudo. E ainda mais, outra coisa interessante, né? Que não tinha essa história na família. Quer dizer, realmente a gente fala muito isso, disruptivo, né? Então, já era disruptivo para sua época. Eu escrevi um livro em coautoria e o meu capítulo ele fala sobre isso, né? Que empreender não vem de berço. Então, há espaço para todo mundo, existe mentes e a mente ela tem que ser trabalhada, que há espaço para que o mercado absorva, receba. Então, assim, quem não quer uma pessoa boa, uma pessoa que consiga pensar? E aí aqui, ó, inovação disruptiva. Quem não quer alguém que consiga sair do status quo, sair daquele do básico e fazer um pouco além, ou até mesmo fazer o básico? Eu diria assim, fazer o básico bem feito. Eu trabalho com gestão, então uma das frentes que a gente tem que fazer é o básico muito bem feito. E não é fácil fazer o básico muito bem feito. Por quê? Porque exige disciplina, exige tempo, exige dedicação, exige acompanhamento, exige monitoria, exige modificação, exige realinhamento. Cara, parece ser super simples. E de fato, ele é um caminho olhando, logicamente, fala assim, é o básico, mas de ser fácil e alguém fazer tem uma distância. E aí eu acho que é onde a gente caminha. Verdade, incrível. Legal isso que você falou. É, Conta para mim, né? Você fundou em 2011 a Sim, FIT Gestão. Você acabou de falar sobre isso. E desde então você tem colhido grandes frutos, atendendo empresas de peso, como a gente falou aqui, uma das mega indústrias aí do chocolate, dos lácteos, a Nestlé. Quais foram os principais desafios ao criar e consolidar a FIT nesse mercado? Nós estamos falando de 2011, nós estamos falando de quase 15 anos aí pela frente. legal. Acho que um dos principais desafios quando você está no início você não tem. Imagine assim, ó, quando a gente fala de ciclo de vida do produto, mas Sim. pode ser para o negócio também. Então, quando você está no início, você não tem referência, as pessoas não te compram ainda de forma como você deveria ser vendido, porque de fato você não tem um histórico para entregar. Tem É, o mu- branding, né? é muito sobre você, pessoa, do que você, empresa. Não existe ainda um contexto que valide que a sua entrega funciona. E aí, no primeiro momento, eu acho que a parte mais difícil foi o início. E no início é aceitar alguns projetos, algumas atividades que a maior parte das pessoas não gostariam, ou pelo preço que não é válido. Exemplo, eu lembro que em 2012 para 2013 teve uma chamada de um trabalho para ser feito no Peru. E, assim, pediram a demanda na quarta-feira à noite para embarcar na sexta. Ninguém tinha, e era um recurso super específico para um sistema, para Para trabalhar. Lima mesmo. Para Lima mesmo, para trabalhar um sistema localizado, era para trabalhar lá com a parte fiscal localizada do Peru, que tinha alguns embargos diferentes do que existe no Brasil, tinha que ter o conhecimento dentro do sistema da RP TOTS. Eu trabalho com gestão, eu tenho uma empresa que presta consultoria em sistemas TOTS, mas era em cima da hora. Ninguém tinha. Então, assim, não era um filé mignon, era o osso. Quem quer o osso? Então, como empresa nova, a submissão, se submeter a processos dolorosos que não pagariam mais pelaquela necessidade emergente, urgente ali, sim, eu tive que atuar. Mas dali começa a vir reconhecimentos. Mas eu falo assim, que o primeiro momento eu tenho que validar de fato pro mercado que eu funciono, que eu sou bom, que eu tenho condição de entregar aquilo que ele precisa, para depois querer. Então eu falo assim, primeiro eu tenho que ser interessante antes de ser interesseiro, de fato. Eu tenho que dar Muito antes bom. de receber. Foi um Muito processo, bom. é um dos processos mais difíceis, tá? Um segundo processo que eu diria que é mais conflitoso é o hoje em dia. Então hoje, eu sempre falo assim, ó, no passado eu olho como espelho, é o que eu aprendi com ele. Mas sempre o momento mais difícil é o agora. E o meu momento agora, eu tenho que lidar com pessoas. A gente está com uma equipe de 50 pessoas, 51 pessoas. E o maior desafio, eu tenho o tempo inteiro que lidar com os embates pessoais, porque a pessoa física, ela não separa a jurídica antes de chegar em casa. Então ela vem para casa
com os problemas da empresa e ela tem que separar. Ela vem para a empresa com os problemas da casa, ela tem que separar. Mas é uma pessoa só. Não há uma dicotomia, ela, assim, ou ela é pessoa física, ou ela é uma pessoa única. E quando ela chega na empresa, ela tem as limitações que a casa dela oferece, que eu, como empresário, eu tenho que começar a arrancar esses tetos, senão minha empresa não cresce. Minha empresa não vai para onde eu gostaria que ela fosse. E aí eu tenho que o tempo inteiro ter um olhar clínico, eu e meu time, né? Não, acho que não faço nada sozinho mais, para que o dia a dia dessas pessoas venham ser mais fluido, que nós, como empresa, simplificamos o dia a dia dos nossos colaboradores para eles simplificar o dia a dia da empresa. Então é uma troca. Hoje, o nosso desafio é esse, e eu acho que, assim, se eu olhar para todo o tempo, é o tempo mais difícil. Porque é o que eu estou vendo agora, é o tempo que eu não venci ainda, estou vencendo. Bacana, porque também nesse passado estão as experiências, né? Onde você procura aprender para não repetir os erros e pelo menos seguir as boas práticas para frente, No né? retrovisor. Eu acho legal você tá falando e você no ramo de como consultor, né? Sim, É o que você é. Eu gosto muito de ouvir quando o Falcone, né, fala dos desafios que ele sabe gerir muito bem o negócio dos outros, mas aí até nesse último livro ele fala um relato muito transparente, muito cru, muito. Eu gosto de ouvir ele falando isso, que ele não tinha competência para administrar o próprio negócio. E aí ele teve vários contratar. problemas, né, com a Falcone, e que antigamente era o INDG, né, que ele tinha, e os problemas que ele então tinha. E aí você está falando dessa gestão de pessoas, de trabalhar esse seu grupo de pessoas, esse seu timão, né, para poder administrar bem o negócio dos outros, né? Quando você foi lá pro Peru, esse negócio era em Miraflores lá, porque eu gosto da região lá em Lima, aquela região bonita, Miraflores, né? Que em Lima, e Lima também não chove, né? Incrível, um país que 330 dias por ano não chove lá em Lima. Eu acho incrível aquele. Nessa ocasião, mas não fui eu mandei um consultor meu ir para lá e fazer uma atividade. Era um consultor especialista, acabou indo, então foi uma pessoa do time que foi lá fazer o trabalho. Mas Ah, não foi eu nesse caso, você não chegou a ir eu não para tive o lá. privilégio de fazer esse atendimento. Para você. Ou de sabor, depende, né? Vamos lá. É verdade. Agora, Ícaro, também dá para notar pela sua fala, já nesse início nosso do podcast, que é legal que você é um cara que gosta de desafios, né? Bom, Então, você não gosta você falou de status quo, da coisa, daquilo que está na zona de conforto. Parece que quando entra no conforto, você faz de alguma forma para poder sair dele, não é isso? acho que assim, é natural nós, seres humanos, querer de fato conforto, mas ali não é tão adequado. A gente já percebeu assim que os maiores momentos que a gente teve prejuízos empresariais, prejuízo no negócio, ele está ligado a tempos onde a gente estabilizou e ficou confortável nessa estabilização. Então eu lembro muito bem de 2018, a gente teve um ápice muito bom, um crescimento muito legal na empresa e um projeto muito interessante. É cliente nosso até hoje, essa empresa, mas naquele momento foi um ápice muito grande. E eu acredito que não teve um boom maior em tempos depois, porque a conformidade, aceitar aquilo como muito positivo e falar, cara, deixa eu ficar nesse lugar aqui que tá bom, foi algo prejudicial. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso dia a dia, exemplo, final de semana agora, o meu time comercial e de estratégia estava num evento o final de semana inteiro, sábado e domingo. Semana que vem vai estar eu e outras pessoas do time. Semanas anteriores teve outras pessoas. Então, assim, hoje a movimentação não é mais uma opção. Quem não faz, quem não olha, quem não enxerga, quem não aprende, quem não senta para aprender e observar e se lapidar e olhar o que pode melhorar no seu produto, na sua entrega, tá fora. Então, no meu time, a gente já falou o seguinte: onde está a tua mentalidade? Para onde você enxerga o que é bom ou ruim, certo e errado? Então a gente começa a captar muito disso. Se a pessoa que trabalha conosco hoje não tem a mentalidade de que ela quer ser rica, que ela quer ter uma prosperidade, uma abundância, que ela vai alcançar isso, ela não está no lugar certo. Porque se ela não tem isso como algo correto, justo, adequado, ela não vai conseguir gerar para o meu cliente isso e não vai conseguir fazer com nós como empresa e os amigos, as outras pessoas que estão junto trabalhando, alcance isso. Então é um trabalho conjunto e para que isso seja movimentado, nós precisamos que elas estejam em movimentação, em treinamento, em capacitação interna e externa de forma geral. Então isso é um requisito nosso hoje. Ícaro, você fala de um movimento muito dinâmico e, pelo que você também está dizendo, de pressão. Acaba tendo um volume pressão. Como é lidar com isso e não deixar chegar no ápice que ser o burnout, que hoje o Brasil só perde para o Japão, né? Como é que você administra isso nesse
pique tão grande de Boa. tantos eventos, tanta coisa. E, por exemplo, a Juliana participou, é imersão, é no final de semana, é bicho pegando, e na semana a coisa continua. Né? Você antes de vir para cá, estava em reunião. Como é que é essa dinâmica, então, para não chegar no. Eu, como engenheiro, né, a gente fala, você estica tanto que pode romper. Né? Então, como é que esse não chegar naquele ponto de ruptura? Tá. Eu percebo que o burnout ou a pressão inadequada, ela acontece quando você só dá ou só recebe. Então, toda relação que eu só recebo, em algum momento eu vou ser expurgado dela, assim como uma relação que eu só dou, só entrego, vai ser algo inadequado, outra pessoa vai sair fora. Um ambiente para que a gente faça, para que ele fique adequado, vou dar um exemplo do nosso time, assim, chega no começo do ano, nós temos uma cultura de feedback, então a gente faz feedback periódicos, marcado na agenda e compromissado com o outro, a pessoa sabe que está com feedback marcado, ambos combinam e de 15 a 30 minutos reservado na agenda. Quando a gente faz isso, um dos primeiros, que é sempre no início do ano, eu falo pro meu time, né? Todo time de liderança, assim, ó, para onde você vai viajar esse ano? Qual é o lugar que você vai intencionalmente viajar? E nessa viagem, não importa se eu tô indo, vou dar um exemplo, eu não tô com condição financeira adequada e eu vou para um lugar super perto, eu vou para Mogi das Cruzes, eu vou para Bertioga, eu vou aqui para Nazaré Paulista, legal. No caminho de Nazaré, suponha que a pessoa está saindo de Guarulhos, tá? Saindo de Guarulhos, indo para o litoral. Bacana, a ponte caiu, quebrou alguma coisa. Cara, eu quero que, nessa reunião de início do ano, eu falo assim, ó, eu preciso que você esteja com sentimento de gratidão. O seu trabalho, aquilo que você fez, propiciou, beneficiou, permitiu com que você construísse. Não foi a empresa que te deu. Você, através do fruto do teu trabalho, do tempo despendido, das entregas que você fez, conseguiu um dinheiro e um tempo que a empresa está abrindo para que você vá e faça uma viagem intencional. Pô, se a pessoa ela não tinha o hábito de fazer viagens ou fazia viagem sempre no piloto automático, não captava que aquilo foi o trabalho que permitiu com que ela vivenciasse, ela trabalha só no automático, então ela está sempre cansada. Quando ela começa a perceber, tudo está na consciência, quando a pessoa começa a ter a consciência que o resultado do que ela está fazendo é de acordo com o tanto de esforço que ela determinou, despendou, colocou ali na ponta do lápis e entregou, fez com que ela vivenciasse coisas novas, ela começa a sentir um movimento de pertencimento, de gratidão. Se eu faço com que ela tenha um movimento de gratidão, eu elimino as toxinas negativas que trariam um burnout. Legal. Não só, mas uma das coisas que a gente faz é consciência. Eu preciso que você seja consciente. Então, assim, um trabalho que a gente faz em empresas, que é um trabalho que deveria ser puramente racional. Exemplo, planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, tem muita atividade. Tem definição para onde você vai, tem apontamento do que você faz, tem espelho do que você já fez, tem visão de futuro para onde você quer ir, e tem ações que tem que ser colocadas no meio do caminho. Sim. Só que se isso não tiver linkado também com uma emoção, porque nós tomamos também decisões por emoção, se perde. A atividade física, cronológica, a atividade ali assim, que seria racional, ela fica chata, entediante. Ainda que ela tenha resultado, ela não faz sentido se ela não conecta com a emoção. Então, mesmo no planejamento estratégico, que é algo totalmente racional, nós linkamos emoção nelas e colocamos valor de forma que todas as pessoas que fazem e vivenciam querem fazer e há uma meritocracia sobre aquilo. Há um resultado onde ela consegue ver que foi o que ela fez que levou para aquele resultado. E aí, isso, eu acho que não é 100%, então a gente tem casos que seria casos, tem que olhar para médico, né, tem que passar em clínica, depende de se for uma síndrome, mas casos tradicionais evita muito a pessoa sentir aquele cansaço extremo que poderia levar para uma coisa pior. Então, o acompanhamento, colocando valor, percepção, colocando consciência naquilo que ela vai fazer e trazendo para ela intencionalmente que ela tenha um tempo de descanso propositivo através da empresa, normalmente tira e só traz um momento de gratidão. A pessoa volta com uma energia nova. Estou agora com minha coordenadora de RH, está em Maragogi. Nesse momento, a gente está conversando agora. Ela foi semana passada, volta essa semana. Não é um tempo intencional de repouso que a empresa proporcionou para ela porque ela trabalhou durante um período. Legal. Eu entendi bem que você traz uma questão de troca. Mas eu queria te perguntar, me veio aqui uma questão, né, em cima disso que você está falando. Porque mesmo tendo toda essa estrutura que você monta muito bem, de consciência, de gratidão, mas ao mesmo tempo por merecimento, né? Sentimento de pertencimento e ao mesmo tempo eu mereço porque eu fiz a minha parte, a empresa me deu oportunidade, mas eu estou entendendo bem essa troca. Mas e quando entra, por exemplo,
a questão da Covid, a questão da pandemia, e que, por exemplo, no ENIAC, de cada 10 alunos, 25% acusou problema de saúde mental. E aí? Como é que, o porquê que mesmo com toda essa cultura criada, ou você acha que se você tiver toda essa cultura criada, mesmo a pandemia não vai abalar um time estruturado dessa forma que você falou? É o que Boa. você provavelmente faz com todos os seus grandes clientes. Eu vejo assim que não existe uma varinha mágica e também não existe uma unanimidade. Até tem uma frase muito conhecida que fala que toda unanimidade é É burra. boa, é verdade. Legal. Quando a gente olha para isso, entenda assim que a gente pode controlar alguns fatores e os fatores externos a gente pode se mover a eles. E um dos fatores que a gente trabalha para poder mover aquilo que é externo é trabalhar com mitigação de risco. A gente fala de gerenciamento de projetos, né? Ele vai trabalhar como que eu mitigo o risco sobre aquilo. Mas na prática, assim, ó, eu olho capacidade, eu olho o conhecimento que a pessoa tem, e vamos trabalhar as habilidades que faz com que ela tenha sobre os conhecimentos e as capacidades que ela exerce, e vamos olhar também as atitudes. O que a gente não consegue medir? O caráter. O caráter, vamos supor assim, que é algo que a pessoa está fazendo de forma inadequada. Suponha que ela de fato teve um problema, que é um problema psicológico, real, verdadeiro, verídico, é incontrolável. Você não tinha como fazer. Então, gatilhos da pessoa fez com que ela ativasse aquilo. Agora, se fosse um desvio de caráter, um desvio de caráter, o caráter você não consegue controlar, você consegue mitigar. Aprendizado, o que eu aprendi com isso, quais foram os gatilhos que eu consegui perceber, o que eu poderia perguntar em alguns momentos, ou pudesse trabalhar de forma antecipada para que aquilo fosse evitado. Mas não existe uma unanimidade. A unanimidade, de fato, ela vai ser falha se eu achar que isso, qualquer tipo de processo de gestão, tanto de pessoa, quanto de projeto, quanto de sistema, quanto de gente, gestão empresarial, vai resolver. Não, ele vai mitigar, ele vai ajustar, ele vai mostrar. Eu falo assim que todo sucesso deixa rastros. A gente percebe quando você tem um movimento de gestão e de acompanhamento, tendenciosamente você tem resultados. Quando você não tem, quando falha ou na gestão ou no acompanhamento, o resultado ele vai vir inadequado de acordo com o que você não queria. Aquilo que eu quero não tenho, aquilo que eu não queria eu tenho. Então, se eu tiver gestão e acompanhamento, a tendência é que isso seja ajustado. E aí a pergunta, como que é a gestão? O que está sendo feito de gestão? Qual é o tipo de acompanhamento? Que movimento é feito? De que forma? Porque assim, assim como a gente fala de feedback, não adianta eu trazer um conteúdo correto, mas a forma como eu falo é importante. Então, qual é a forma? E a forma não pode ser a minha forma, é a forma a qual o outro precisa ser acessado. Você falou assim muito bem de elasticidade dentro da engenharia. Da pessoa também tem. Quando a gente fala de perfis, as pessoas têm um perfil que ela pode ser muito mais empática, muito mais ativa, uma pessoa muito mais relacional, paciente, calma ou analítica. E todas elas, se ela ficar muito tempo naquele perfil ou esticada no perfil diferente, essa cordinha ela vai falhar, assim como acontece na engenharia. Eu preciso fazer esse movimento de sanfona o tempo inteiro. Dar uma esticada. Então, eu que falo de uma forma única, do meu jeito, eu tenho que me adaptar para falar com aquela pessoa que é mais ativa de forma rápida, direta e clara, com a forma que é mais relacional, com a mão no ombro, conversando, conectando, com a pessoa que é mais paciente, tendo tempo de escuta com ela, escuta ativa, e com que a pessoa que é muito mais detalhista, eu tenho que dar mais informação, munir com mais dados. Eu tenho que me adaptar à comunicação da outra pessoa para que a outra pessoa consiga me ouvir, porque comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende. Se ele me entendeu, deu certo a minha comunicação. Se ele não me entendeu, não adiantou nada eu falar, não fez sentido. Então, Então, você mostra que há uma importância muito grande de um conhecimento psicológico e de estudar a psicologia, porque gestão de pessoas é o que é, né? Todo podcast eu repito a frase do Abílio Diniz, né? E o Abílio falava sabiamente que qualquer negócio, de um boteco a uma multinacional, são gente e processo, processo e gente. Então, maravilha. e nos processos você falou das metodologias, né? Você fala das ferramentas que você vai utilizar, e aí você tem que estar atento nisso. Então, cuidar de gente e cuidar dos processos para poder isso rolar. 2019, você conta dessa história aí de 2018, da importância, mas em 2019 você funda a Inventivo Digital, Sim. uma agência web com foco em estratégias de negócios. O que motivou esse spin-off que você criou e como a Inventivo está ajudando a empresa a navegar pelo mundo digital? Maravilha. A Fit Gestão ela tem 3 braços de negócio, tá? O braço 1, a gente fala que a gestão, a gente nasceu sob gestão. Então, nós somos a maior consultoria em gestão empresarial de Guarulhos. E aí, de gestão, a gente tem
práticas de gestão, a gente tem rituais de gestão e a gente tem ferramentas de gestão. Então, tudo aquilo, desde um sistema RP TOTS, quanto uma gestão simples. Quero fazer o planejamento da minha empresa, que é um escritório contábil com 3 colaboradores. Ou eu estou com uma franquia que não estou conseguindo alcançar os resultados que eu preciso. Através de gestão, a gente pega o Diz objetivo. uma franquia que tem toda uma modelagem, Total. tudo, você entra num processo. É muito comum você pegar franquias que ela não consegue executar ou não consegue performar, por vários motivos. A localização, a estratégia, o movimento dela não está adequado. Então, nós, como gestão, a gente consegue fazer com que isso aconteça. Então, ponto 1, gestão. E aí, o que a gestão aponta? A gestão aponta muito o P de processo, tá? Legal. Aí eu vou para desenvolvimento de gente. A gente tem uma diretora que ela toda a formação dela tá para pessoas. E aí, ela trabalha com P de pessoas, é desenvolvimento humano. O que me faltava aqui? O produto em si. Trabalhar com produto é a estratégia da coisa. Qual é a estratégia? Então, eu tenho o objetivo, eu tenho as pessoas, eu tenho um processo, eu tenho gente para poder trabalhar esse processo e a força dentro do produto. Muitas das vezes, quando a gente tinha um processo de gestão, normalmente as empresas precisam performar melhor, alcançar resultado e vender mais. Tradicionalmente, a maior parte das vezes cai aqui. Qual que é uma das estratégias? Uma das alavancas de crescimento de uma empresa, não é a única, mas uma das. É o produto trabalhado sob estratégia que vem como artifício marketing. E aí eu trabalhava com uma agência externa que fazia um trabalho tão indicado, a própria agência da empresa, e eu percebi que trazendo isso para dentro, encapsulando, trazendo uma solução já mais forte, mais formal. Você decodificava mais rápido, né? Porque você tinha que ficar comunicando com alguém externo, e você trouxe para dentro. Então, nasce exatamente para poder cobrir essa lacuna. É uma lacuna e uma necessidade que a gente conseguiu entender que se torna muito mais ágil. Eu pego uma empresa grande, ela consegue trabalhar com 4, 5, 6, 10 fornecedores. Tranquilo. Eu pego uma empresa pequena, ela não tem capacidade, a mesma disposição financeira, tempo e recurso para trabalhar com isso. Então, se eu consigo montar um produto mais simples, mas que vai atender pessoa, processo de gestão, essa empresa fica satisfeita e no final o meu resultado acontece. Porque o meu resultado não é fazer uma venda, é fazer com que a outra pessoa alcance o objetivo dela. E aí... Aí, normalmente vem enxergar a FIT como um guarda-chuva, né? Não vai enxergar se foi A, B ou C da FIT, nesses 3 braços que você cita, né? Agora, e para tornar isso acessível? Porque uma pequena empresa normalmente não tem muita receita. A Inventivo Digital, ela é acessível para esse nível de empresa menor, uma microempresa, ou um pequeno empresário, alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente tem um produto que a gente chama produto de entrada, que a gente chama de presença digital. Então, toda empresa merece estar presente no digital. Como que é isso? Obviamente, a disponibilidade de uma empresa pequena e o público que ela tem, normalmente ela está muito mais regionalizado, bairro, às vezes tem uma macro-região, mas assim, é muito mais regionalizado, e ela não tem ainda uma referência de autoridade sobre a marca que ela tem. E aí, o presença digital é um dos produtos que a gente tem, ele é esse start. Ele coloca na empresa uma quantidade de disponibilidade. Ela vai ter uma... Dá um exemplo, isso que eu queria entender. Ela vai ter uma gestora de marketing disponível para ela. No caso nosso lá, a Nelly, ela vai estar disponível total para poder conversar. Part-time, ela atende ela e outros clientes. Exato, mas ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a sua estratégia, ela vai fazer uma reunião contigo, captar tudo aquilo que você precisa, onde você está, para onde você gostaria de ir, vai entender todos os seus produtos, vai criar toda a sua estratégia, não a estratégia de um dia, mas a estratégia do seu ano. Mensalmente ela vai revisitar essa estratégia, colocar o que deveria ser feito e quais são os tempos que deveriam ser feitas as coisas, vai criar, por exemplo, a manutenção da rede social, vai criar a arte da rede social, vai criar o copyright, que são a descrição. Quem põe a mão na massa? A empresa ou a Inventivo Digital? Nós como empresa, a Inventivo Digital vai fazer isso para a empresa. Pacote inicial também. É um pacote muito simples que vai fazer com que a empresa consiga ter o primeiro start dela, que é aparecer de forma adequada. Não adianta aparecer. Vou dar um exemplo. Empresas vão falar com o público A e eu estou com uma comunicação inadequada, eu não consigo atingir aquele público, é ruim. Assim como eu e você que estamos conversando. Eu posso estar falando a coisa mais correta do mundo, mas suponha que eu esteja falando no idioma que você não entende. Cara, não está correto, não está bom. Então existe muito disso. A gente vê muita empresa digitalmente fazendo movimento digital, mas numa linguagem que o seu público não entende. E aí a Nelly, então de novo, eu vou ter uma executiva comercial de estratégia, eu vou ter uma gestora de marketing, que é a Nelly, eu vou ter o diretor que vai estar assistindo lá, que é o Bruno, que ele vai assistir tudo o que acontece dentro da campanha e das ações voltadas para aquele cliente, e a gente assiste de forma individualizada. A demais que a gente faz, que eu acho muito interessante,
eu conecto um cliente meu com outro. Então eu tenho clientes hoje... Você cria uma rede. Eu tenho um cliente hoje meu, que ele é um cliente que hoje ele vende produtos, marcas com o nome de artistas. Então tem várias marcas do NX0 e tal, mas ele não é uma empresa muito grande, conhecida. E aí a gente linkou ele com outro cliente nosso, que ele tem uma marca de skate, que faz todo sentido começar a fazer uma parceria com ele. Foi um Legal. negócio que ambos ganharam, e eu só fiz o elo. Que Então, legal. a empresa pequena, ela precisa de apoio, não só da estratégia, não só pagar. Ela precisa que esse relacionamento seja feito. E aí acho que a gente caminha muito bem. E a empresa grande? Cara, eu tenho DHL, eu tenho DAIS do Japão, eu tenho empresas grandes que também, na sua proporção, recebem aquilo de medida que eles estão propensos a comer, qual que é a alimentação que é boa para ele nesse momento, nesse meu estágio. Legal. E a gente dá isso para cada um, para cada cliente. Bacana, bacana. Bom, com tantos anos de experiência, o que você considera a sua maior conquista profissional até o momento? Ó, que nós estamos contando essa trajetória bacana que você falou até agora. E qual foi a maior lição que você aprendeu ao liderar empresas em mercados tão dinâmicos? Boa. Estar 13 anos empreendendo, eu acho que esse é o maior ganho que eu poderia fazer. E estar comigo, por exemplo, eu tenho clientes que estão há 10 anos. Essa que eu falei é um cliente muito, muito longevo. Então são clientes grandes. Eu entendo assim, ó, a gente fala de gestão. O ciclo de vida do produto, ele começa e termina. O ciclo de jornada do cliente também. Em algum momento o cliente vai. Tá tudo certo. Sem esse apego. Mas ele vai como? Qual é o cenário que ele... Então, assim, eu tenho clientes que estão muito bem, obrigado, e foram para um nível agora que eles deveriam estar. Alguns clientes fizeram uma redução, downsize, outros clientes aumentaram, exponenciaram e tiveram que ir para outras soluções, tá tudo bem. E eu estive na jornada dele. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu acho que o meu maior ganho empresarialmente, eu diria que é estar 13 anos empreendendo, estar 13 anos sólidos. A gente estuda, né, e vê as taxas, né, de solidificação das empresas, de quanto tempo essas empresas permanecem no mercado. Perenidade ou de mortalidade, o contrário, né? Exato. E que, assim, Startup de cada 10, 7,5 morrem, né? então eu falo assim, isso é um processo de gestão, é um processo de vitória, é um processo que tem que ser celebrado, eu gosto muito e agradeço. Então esse é o meu maior ganho. E a segunda pergunta que você tinha feito? E a maior lição que você aprendeu ao liderar empresas, porque, na verdade, quando você passa toda essa cultura que você traz, né, em mercados tão dinâmicos, né? Você pega aí a questão, vamos pegar a Nestlé, né, que recentemente fez um movimento extraordinário, foi comprar como é que chama? A de chocolates também, não é? A concorrente da Cacau Show, esses dias atrás comprou. Você, a grandona. Fugiu, nós vamos lembrar daqui a pouco aqui. Ela fez um movimento que era para partir por. A Nestlé é de alta escala tal, e de repente vai para um nicho que tem um café, que tem um chocolate especial, foi para um outro tipo de mercado, né? Então, como é que é liderar e você fazer esse processo de consultoria? O que você aprendeu nesse processo com empresas, nesses mercados tão dinâmicos que você lida, né? Swarovski, que é questão de beleza e tudo mais, né? Joias e tudo mais. Eu acho que ele nos dá uma amplitude de generalista, nos permite navegar e conversar em várias mesas. Então, assim, sentar numa mesa é muito fácil, permanecer nela é o desafio. Então, essa quantidade, essa amplitude de relacionamento, ele me traz um grande aprendizado de como sentar em cada mesa e o que devo trazer. Então, quando eu falo com uma empresa pequena, ele tem um desafio, ele tem uma mentalidade e eu tenho um conteúdo para trazer para ele. Quando eu sento com uma empresa grande, clientes que a gente já tem também bem longevos, eu preciso com esse cliente trazer outro tipo de atitude, eles procuram outras coisas e a mudança para eles é totalmente diferente. Então, se eu pego numa empresa pequena e faço uma mudança, radicalmente a gente consegue virar de 180 graus, 360. Uma empresa grande, a movimentação dela é como se fosse muito mais complexa, muito mais difícil, depende de muitas outras frentes. Então é um grande aprendizado. E um ponto assim que eu percebo como um aprendizado meu, né? Se eu olho para o passado, década antes de 2000, Sim. 1990, o que os CEOs qual era a competência dos CEOs? E aí eu me enquadro, assim, eu vim com esse aprendizado. É uma pessoa que conhece muito de finanças, uma pessoa que conhece muito de números, conhece muito de métodos. Legal. Quando passa para os anos 2000, a gente vê quem são os novos CEOs. São as pessoas de TI, a tecnologia da informação. A pessoa conhece de dado, consegue minerar informação. A gente está agora numa nova era. Qual é a habilidade necessária para hoje? Conhecer de gente, conhecer de pessoa, olho no olho, performar gente. Simon Sinek fala, né, que quem não conhece de pessoas
não conhece de negócio. Então, outro aprendizado. Transicionar é necessário. Inovar é preciso, não é mais uma opção. E se eu faço isso, eu estou sempre me antecipando ao que existe no mercado ou vivenciando, né? Aquilo que existe para hoje e fazendo agora sendo melhor. Como você fala, sempre viveu o agora, né? Você viu Eu agora. estava querendo lembrar agora Copenhague. A Copenhague que É. fez esse movimento que a Nestlé comprou a Copenhague e que é um movimento interessante. Nós vamos então agora para o nosso segundo bloco, que é Bora. exatamente falar um pouquinho mais, a gente falar um pouquinho mais sobre inovação, sobre essas questões. E eu tô adorando a conversa, Ícaro, sabe por quê? Porque a gente lida todos os dias, o dia todo, com as startups cujo movimento é diferente. Ele não quer customizar muito, ele quer fazer de tal forma que seja um plug and play, porque ele precisa escalar. Com uma Netflix, com uma iFood, como qualquer coisa que você vai numa plataforma, acessa aquilo, ou milhares, ou milhões, né? Você tem esse produto seu escalável. E quando você fala, já no caso da Fit, todo o trabalho que vocês fazem, é um trabalho muito customizado, tailor-made, sob medida, né? Então eu tô adorando porque eu às vezes falo para uma startup, para que você quer ser uma startup? Você tem um bom produto, um bom negócio, só que você precisa de um setup, precisa de uma estrutura. Para que ser startup? Deixa de ser startup. Seja um bom negócio, sobreviva com ele e deixa de querer ser essa modinha de ser startup, né? Então, a gente discute muito isso. Vamos para esse segundo bloco, então. Bora. A FIT atua em áreas muito estratégicas, como consultoria empresarial e otimização de operações. Você falou em várias outras até. Quais são as principais tendências de inovação que você vê atualmente no mercado corporativo? O que você vê como tendência? Nessa questão de gestão que você falou, toda essa preocupação que existe por debaixo do guarda-chuva da FIT. Assim, uma tendência que o mercado há tempo já tem trazido, mas ela cada vez se torna muito mais clara, é que o resultado ele não pode esperar muito. Então, um exemplo, a gente hoje vê um movimento muito forte de gestão artificial através da inteligência artificial que antecipa avaliações que antes eram feitas com um processo muito moroso, hoje é muito mais ágil. O que significa assim, ó, quando eu falo, eu sou uma empresa e eu trabalho com processo. Uma das etapas de processo pode ser desenhar o POP, qual o procedimento operacional padrão da área, fazer o fluxograma de uma atividade, movimentar como a empresa está, criar um procedimento do as-is, como ela está, ou to be, como ela vai ficar, e fazer uma linha de relação entre o como está, como vai ficar, e fazer o teste de aderência. São ações, beleza. As empresas tradicionais de processo, ela faz o processo em si e para por ali. Para mim, vem para mim agora. Como empresa, como consultoria, e é uma tendência, o processo só serve para 3 coisas, não tem uma quarta. Ou ela vai aumentar a sua receita, tudo que eu fizer vai fazer com que você aumente receita, tudo que eu fizer vai fazer com que você diminua gastos, ou tudo que eu fizer vai melhorar a performance. Então, qualquer ação que eu fizer em qualquer etapa do processo, eu tenho que dar nome para ele do que ele está fazendo. Senão ele fica um negócio sem sentido e o resultado não espera mais. Hoje a gente está num tempo muito ágil. E aí, se eu faço um processo que demora tempos e no final eu até entreguei o que a pessoa queria, mas só que se eu não coloquei o endereço, o nome disso, o que aconteceu com ele, não metrifiquei, a empresa fica insatisfeita e é você o responsável, sim. Você, a empresa que prestou serviço, é responsável por não ter ali uma clarificação clara do qual o resultado que você trouxe para aquele negócio. Então, é uma tendência, resultados são rápidos. Até pouco tempo estava no meu ouvido exatamente escrito isso, né? Que uma startup ela tinha que ou melhorar o resultado no seguinte sentido, aumentar a receita, diminuir a despesa ou melhorar a performance, como você colocou esses 3 pontos. Mas isso a gente pode dizer que ad eterno sempre foi qualquer empresa que é aumentar a receita, diminuir a despesa ou melhorar a performance. Mas o que você acha que você traz como tendência é que isso tem que ser feito de forma muito rápida hoje em dia. Tem que estar muito claro. Qualquer ação que você vai fazer tem que apontar para isso. Se não aponta para isso, ela é irrelevante, deveria estar depois. Deveria ser, não é para agora. Não faz sentido. Tá lá no backlog, lá embaixo. É em outro momento. Tá certíssimo. A inovação tecnológica, estão falando sobre isso, é um fator crucial para o sucesso dos negócios, como você está dizendo. Como você tem aplicado novas tecnologias, como inteligência artificial ou automação, para ajudar as empresas a se tornarem mais eficientes e competitivas, exatamente nesse ponto que você toca? Bacana. A IA, ela chegou, não foi uma brincadeira, né? Ela chegou de fato para ficar. Ela vai ter muitas evoluções, imagino eu que estamos iniciando um processo de aprendizado sobre a IA, nós estamos aprendendo sobre ela já aprendeu muito sobre nós,
mas a gente tem que fazer uso dela no dia a dia. E eu digo assim que é uma tecnologia que não é uma tecnologia que vai nos substituir, é uma tecnologia que vai nos adicionar um conhecimento ou uma maneira de avaliar e de agir de forma mais rápida. É uma tendência a gente usar não só a IA, mas automação de processos do modo geral. Por exemplo, quando a gente falou assim, nós como gestão, pessoas e processo, e estratégia de produto aqui, assim, uma das atividades tem que ser feita, por exemplo, como que eu gerencio toda a relação que há na empresa? Como que eu metrifico aquela comunicação via WhatsApp, que muitas vezes está no celular da pessoa e a pessoa vai embora e a comunicação se perdeu por causa daquilo. Uma forma de automatizar isso é ter processos inteligentes que a gente consegue automatizar não só a comunicação, não só uma resposta automática, mas automatizar que uma comunicação minha feita de forma real com uma pessoa, ela desencadeia no processo depois de um follow-up seguinte, de uma atividade que outras áreas vão ter que executar. Então, automação de processo dentro de gestão. Eu tenho muito cliente que a gente acaba automatizando processo com banco. Processos que hoje são feitos através do financeiro, de conciliação financeira, e faz aquela avaliação de notas, e depois tem alguém que assina, consiga automatizar processos. Então, essa automatização de processos faz com que as empresas sejam mais produtivas, que reduz, muitas vezes ali, reduz o tempo de execução de alguma atividade, que libera tempo da pessoa para fazer outra coisa, e aí aumenta na receita. Então, na prática, dia a dia das empresas, elas têm que ser hoje otimizadas. Então, se eu faço um processo de forma repetida várias vezes, existe uma maneira de automatizar. E como empresa de gestão, eu entendo que é um caminho que é inevitável, que todo mundo deveria passar. Não há uma empresa que não há alguma coisa que poderia automatizar como é feito hoje. Não há um processo. Se eu olhar o meu processo hoje, eu tenho coisa para automatizar. Se eu olho o meu processo daqui a um ano, eu vou ter atividades que eu posso automatizar. Se eu olho o meu processo daqui a 10 anos, eu vou poder fazer uso de uma inteligência artificial. Então, assim, é melhoria contínua, segundo a gente pega aí as faculdades aí da Ford, do Fordismo, você pega a faculdade também do Toyotismo, ele vai mostrar muito pra gente dessa melhoria contínua. Então, eu acho que cabe, é adequado, é uma prática de gestão válida e ela é viva. Eu tenho que olhar o tempo inteiro. O ciclo de Deming nunca morre, o PDCA, né? Nunca Não, não. morre. Ícaro, como é que você se defende com esse seu discurso quando as pessoas falam, poxa, isso é bacana para um país, para os 8 países mais ricos do mundo, onde você tem uma qualidade de vida diferente, você tem recurso, salário alto e tal. Como é que você se defende com esse discurso quando alguém fala, poxa, então, Ícaro, você está promovendo o desemprego, porque as pessoas vão perder o emprego com toda essa automação, essa digitalização, porque esse também é o discurso de quem é contra toda essa tecnologia. E o que você fala? Assim, se eu tivesse numa comunicação de ter que defender, já começa, na minha visão, um pouco inadequada, porque se eu tô sendo defendido, se eu tô defendendo é porque alguém tá me atacando. É um problema. Então, essa relação, eu tenho que trazer um valor para que não haja um Para a ataque. pessoa, quando ela fala assim, poxa, Ícaro, você está defendendo a automação, mas está gerando desemprego. Então isso já gera um embate. Aí você já tenta quebrar isso aí. Na verdade, assim, se essa pessoa está me enxergando assim, de alguma forma eu trouxe uma comunicação que ela não gerou valor para ela e ela tá me vendo como inadequada. Eu tenho que resolver um problema. Já começou errado, eu tenho que resolver um problema meu que tá antes. Mas na prática, se eu tivesse que fazer alguma ação ali para mostrar, eu penso o seguinte, ó, o sucesso deixa rastro assim como o fracasso. Pensa numa empresa, suponha que essa pessoa está falando comigo, é uma barbearia, é uma estética automotiva, é uma estética capilar, beleza, não importa o segmento. Olha para uma empresa, a maior empresa que você tem referência de resultado satisfatório do mesmo segmento que você faz. Aquelas empresas top, boa, adequada. Benchmark seu. Legal, a melhor de todas. Quando ele pensar nessa empresa, essa empresa, ela tem traços daquilo que ela fez que deu certo. E eu garanto, aí eu asseguro que essas grandes empresas, elas têm feito o que elas fazem em comum. Elas planejam o futuro, elas planejam aquilo que elas vão executar, elas têm um planejamento de forma estratégica, elas com certeza elas otimizam o tempo, alocam bem os recursos, olham para as opções que ela tem, decidem com base em dados, não só na emoção, e ali ela vai, obviamente, automatizar alguns processos para ter maior eficiência e entregar um melhor resultado no final. Então, se aquela empresa que tem resultado faz isso, eu, pequeno, tenho que olhar e tenho que fazer. Se eu não fizer, eu estou fazendo o quê? Eu estou andando contra a maré. Eu estou fazendo o contrário àquilo que hoje mostra ser sucesso. E se aquilo que mostra ser sucesso eu não faço,
eu estou andando na linha daquelas pessoas que não vão sair desse lugar. É um fracasso. Eu vou vivenciar aquele status quo. Então, assim, não é. E aí eu falo assim, qual a dificuldade hoje de uma pessoa que não tem conhecimento algum aprender através do IA? Então, um exemplo, meu filho, ele está no 9º ano. Para instruir, para ensinar, a gente teve um movimento agora nesse último mês que ele começou a usar o IA para auxiliar ele a criar mapa mental, e através do mapa mental ele aprendendo, ele vai aprender o quê? Ele vai olhar visualmente ali as instruções que o mapa teve. Porque o estudo tradicional, da maneira como é feito, é para você aprender através de repetição. É verdade. Bacana. Se ele começa a aprender agora em outros formatos, se ele começa a estimular outras áreas do cérebro, que é uma área visual, através do mapa mental, e ele usou sim do artifício do IA para construir uma etapa, cara, ele vai ter que continuar estudando, só que ele auxiliou, ele teve um aprendizado. Então, assim, aprender IA, aprender automação, você pode aprender no YouTube, você pode aprender de forma gratuita. Então, a pessoa não fica sem um emprego porque chegou uma máquina, ela fica sem emprego porque ela não quer estudar. Pessoas que não têm a equivalência, não quer dar aquilo que quer receber, ela não tem espaço no mercado. O lifelong learning é obrigatório. A gente falava que lá no passado, na minha geração, que o médico tinha que estudar, o advogado, e o resto ia se aposentar com aquilo que ele tinha aprendido na faculdade. E hoje é mais do que notório o que você está falando, né? E seja da profissão A a Z, todos têm que ter, continuamente tá aprendendo, tá se adaptando e tudo mais. Eu lembro, o Ícaro, super interessante você tá falando, é que na minha época eu formei, vai fazer 40 anos e fui trabalhar na Volkswagen, né? Em São Bernardo. E aí teve foi a chegada dos robôs na área de soldagem. E, puxa, eram muitos soldadores. Então, foi uma leva de pessoas na indústria automobilística que foi demitida. Mas eu lembro muito bem que o sindicato negociou para essa turma e tudo. E você está falando, eu estou lembrando direitinho. E para onde foram todos para o Senai? Foram para o Senai começar a entender, Reciclar. reciclar, porque eles eram ótimos soldadores, mas infelizmente veio um robô que foi muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito melhor ou seja, não tem mais espaço, não vai existir mais essa profissão. É a mesma coisa que a gente está hoje na indústria 4.0 e querer ainda que a gente seja artesão, né? Naquele mundo que, quando veio a máquina a vapor com a primeira revolução industrial e mudou. Então, acho bem legal isso que você está falando, que foi a forma que, com certeza, todos aqueles metalúrgicos que estavam desempregados porque realmente a profissão iria acabar, foi aquele movimento que foram reciclar no Senai, uns foram para a área de CNC, DNC, foram para outras áreas até, e se redescobriram e se reinventaram. Então, é isso que você falou, o maior antídoto contra o desemprego é você estar sempre se instruindo, se capacitando, se educando, né? O mercado ele nos mostra uma coisa muito simples, né? Oferta e demanda. Existe a oferta, existe a demanda. Não adianta eu querer dar uma demanda cara, que não tem uma oferta equivalente, ou querer ofertar uma demanda que não está sendo comprada. Então, assim, de novo, não é a pessoa que escolhe simplesmente, eu quero entregar isso para você, cliente, e você vai receber. Não! Oferta e demanda. O que está sendo necessário para o outro lado? Qual a solução que eu tenho? E encaixo isso aqui. Então, o ciclo muda. A necessidade de oferta e demanda continua. Então, é olhar para isso e ter uma ação. Legal. Qual é a ação? No caso, sentar, aprender, executar e, de novo, atender a demanda que existe. Legal. Com tantos clientes importantes, você já passou por muitos cenários desafiadores. Na sua visão, quais são os maiores erros que empresas cometem ao tentar inovar e crescer? E como evitar esses erros? Então, o principal erro que eu vejo é ela não se programar. Então, assim, o que é planejar? Eu trabalho com planejamento. Não sei se existe uma definição, acho que não é uma definição literária, mas para mim, o que é planejar? Planejar é tomar decisão antecipada. O cliente que não faz isso, ele simplesmente vive o seu dia a dia. Então, o principal erro da inovação é a pessoa ser sempre reativa. Ela só fazer quando já aconteceu. Então, eu diria que tem 3 etapas, né? A reativa, a ativo e a proativo. A reativa é aquilo que espera acontecer. Então, tarde demais eu tomei uma posição, tarde demais eu tomei uma atitude, tarde demais a ponto do meu cliente já ter se partido. A pessoa ativa é aquela que o tempo inteiro está se movendo. Só que aí existe uma definição diferente entre produtivo e ocupado. Então a pessoa ativa, muitas vezes ela está sendo simplesmente ocupada. Faço, executo, caminho, minha agenda está cheia, estou executando trabalho, mas qual é o resultado que eu estou trazendo para minha empresa? O resultado é de acordo com aquilo que eu quero. Então eu,
como área de negócio, tenho uma responsabilidade sobre tal atividade. As minhas atividades do dia a dia têm que me levar para esse objetivo. Se não me levam, eu estou sendo só ocupado, não sendo produtivo. Então, ser produtivo é tudo que eu faço me levar para aquilo que eu quero, para o resultado esperado. E aí, o proativo é aquele que antecipa. Então, o principal erro da inovação é não planejar, não tomar decisão antecipada. O cara que faz isso, ele se fada ao fracasso e ele responsabiliza o dia, os céus, a vida, o concorrente. Não é isso. O governo, cara, tem influência, mas se eu planejo antecipadamente, eu consigo antever aquilo que ninguém viu ou mitigar os riscos que eu saberia que viriam a existir ou que poderiam, que sempre estão à mesa. O dólar sempre está na mesa que ele pode estar alto ou baixa. A mudança de governo, seja para a esquerda ou para a direita, vai estar sempre na mesa que pode mudar. O que eu faço com isso? Eu vou esperar acontecer, vou ser reativo, vou ser ativo. Cara, se eu sou proativo, eu tenho uma atitude antecipada, tomo decisão hoje daquilo que vai acontecer no futuro. Mitigo erros e tudo mais, como você falou. Recentemente, o mercado está cada vez mais focado na experiência do cliente. Eu gosto muito do Customer Centricity, né? Legal. E em soluções personalizadas. Você falou o tempo todo nisso do tailor-made. Como você acredita que a Inventivo Digital está contribuindo para melhorar a relação entre empresas e seus consumidores? Boa. Quando a gente olha para a oferta, né, que existe no mercado assim de customização, que a gente fala, a customização é um negócio muito, eu diria assim, emblemática, porque aquilo que vai fazer o produto ser mais caro é uma customização. Mas pensa comigo, se eu não tenho, se eu tenho um cliente novo chegando agora, um cliente que eu estou prospectando, não é um cliente da minha base atual, é um cliente que está vindo de mercado, que eu estou acessando ele porque ele está me vendo na rede social, ou ele está me vendo no blog, ou eu tive uma atitude, uma ação ativa com ele, mas ele não me conhece. Esse cara, ele tem o quê? Ele tem dúvida, ele quer o melhor resultado baseado nas experiências que ele teve, e ele vai querer o melhor preço, vai querer personalizado. Cara, é o pior cenário. Então, eu entendo assim que a personalização, ela tem que ser feita com muito cuidado, especialmente para um cliente que você já tem na base. Você testa a sua personalização dentro do que você tem. Mas, ao passo que você consegue personalizar um cliente novo, colocou uma personalização para ele e ela está sendo validada como correta, adequada, é o gatilho de menor nível de churn. Quando o cliente está com um movimento personalizado para ele, você faz da maneira como ele precisa, como ele enxerga a vida, é como você entrega para ele enxergar essa vida e tem esse match, esse cliente ele tem uma tendência muito forte de não sair. Por isso que você consegue ficar lá 10 anos com um cliente. Exato. Com esse foco. E o foco não é amarrar um contrato, mas é amarrar um atendimento de experiência que ele queira permanecer. Bacana. E aí, assim, o cuidado que eu falei assim, que ele é muito, tem que ter um cuidado muito específico, porque eu não posso customizar por o simples fato de customizar, pelo simples fato de ter me pedido a customização. Eu tenho que pensar para o meu cliente aquilo que é melhor para ele hoje, olhar para ele com visão de futuro e enquadrar ele na melhor estratégia necessária para aquele momento. Então, a customização, que a gente acha que é muito válida, por exemplo, eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho um método. Então, não importa a empresa, eu tenho um método a ser seguido. Eu tenho as 7 dimensões do planejamento e eu caminho com ela sempre dessa forma. Eu tenho uma escola de líderes, que é um outro produto que a gente tem. Mas eu personalizo meu cliente. Como assim? Meu cliente é japonês, ele tem uma cultura oriental. Eu teve um cliente que ele me deu até um livro para que a gente usasse com aquele livro alguns insights pontuais para ficar de acordo com a cultura dele. Então eu personalizei. Eu não mudei o meu produto, mas eu personalizei a entrega respeitando a identidade do meu cliente. Total, faz muito sentido. Então eu consigo ter um produto padrão, um produto que ele é o mesmo, mas eu personalizo o atendimento em alguns cenários. Então, para nós, eu acho que isso faz com que o cliente ele se sinta visto, faz com que você não agride a cultura dele, e aí, como o Peter Drucker fala, né, a cultura mata a estratégia. Ele pode matar a estratégia no café da manhã. No café da manhã. Exato. Então, se eu não agrido a cultura do cara, eu estou dando um viés positivo para que aquela estratégia venha a ser realizada. Então, o meu papel personalizar a comunicação para que ele entenda, faça sentido para ele. E no final, meu produto continua sendo o mesmo e o resultado é do meu cliente. Eu vou caminhar sobre aquilo que ele precisa. Eu consigo enxergar bem que você está falando, por exemplo, numa Netflix, né? Que é um produto de massa, qualquer um consome, mas ele personaliza para mim. À medida que eu vou estudando, que eu vou assistindo os programas, né? Ele vai identificando, ele vai personalizando para mim. Então, é o que você falou bem, ficou claro para mim a Netflix. Eu lembrei aqui da Netflix, né?
Eu tenho um produto padrão que todo mundo compra, mas para cada um eu tenho um atendimento lá. A IA está por trás, né? Os algoritmos estão entendendo qual que é o meu tipo de gosto e ele vai me sugerindo e vai nessa linha. Eu acho Você que é pega bem a rede bacana. social também, você vê, né? Assim, a É, rede social, você abre loucura. uma, abre da empresa, você vê assim, nossa, comunicações diferentes. Por quê? Porque ele tá É incrível. lendo aquilo que você já viu. Legal. Ou seja, a IA, a automação, tudo vai ajudar muito nessa customização também, Muito. né? Sensacional. É, Você também é investidor da ENIAC Ventures, né? O que te levou a investir, então, nesse ecossistema de inovação e o que te inspira nesse nosso projeto aqui? E aproveito para agradecer esse seu apoio à ENIAC Ventures. Eu falo assim que olhar para o futuro, tomar decisão antecipada, é você ver aquilo que é possível ser realizado e você agir hoje. Quando eu olhei para o ENIAC Ventures, assim, eu já participava de outras ventures, né? Participo, inclusive, e eu achei que fazia muito sentido em Guarulhos, a força de Guarulhos, a quantidade de business que tem em Guarulhos, a quantidade de empresas que tem em Guarulhos, o quanto o ENIAC se dá por Guarulhos, o quanto que ele investe e insiste na cidade. Então eu falei que faz todo sentido. Então eu não podia estar de fora disso. E aí eu vejo de fato assim, esse ambiente de inovação, de empresas querendo solucionar problemas de outras empresas e se propondo a criar uma solução para aquilo, isso para mim é apaixonante. Porque são pessoas que de fato elas vão ser remuneradas por aquilo, elas vão ter resultado financeiro sobre aquilo, mas ela resolve dores, problemas, que muitos problemas são problemas de vida ou morte para algumas pessoas, para algumas empresas, negócios. Então assim, cara, fazer parte disso não tem como dizer que não é agradável. Então, eu acho que esse movimento, inclusive, mais pessoas deveriam participar, porque é um movimento legítimo, benéfico e que gera novos empregos, gera resultado financeiro e no final das contas ele paga e gera vidas, né? Porque se você tem a massa sendo vendida ali, pessoas sendo atendidas, pessoas conseguindo comercializar seu produto, outras melhorando sua vida no seu dia a dia, cara, como que isso não... Prosperidade, né? Eu voltei, eu praticamente nasci em Guarulhos, nasci em Santana, meu pai é da aeronáutica, vim para cá e vivi até os 30 anos em São Paulo, vivendo em Guarulhos e tudo mais. E depois fiquei 30 anos fora, fui para Minas Gerais por motivos profissionais. E aí eu voltei para Guarulhos por causa desse projeto. Eu Legal. achava que Guarulhos era importante isso para Guarulhos. Eu falei, poxa, eu preciso devolver para Guarulhos, tudo que Guarulhos fez por mim, né? E acho que é isso que você está falando é exatamente isso. É geração de prosperidade, né? Eu gosto que o Pedro fala que ele levanta todos os dias porque ele sabe que ele vai mudar a vida das pessoas. Com o ENIAC, com o ecossistema que o ENIAC traz, as pessoas que estão à nossa volta, como você, né? Então a gente agradece. Nós já estamos chegando no último bloco, o bloco Boa. que a gente chama de ping-pong. Passa rápido, né? Passa A gente vai rapidinho. ver, pô, já estamos quase uma hora aqui, ou já passamos de uma hora aqui conversando. Olha que coisa incrível. E o nosso último bloco, eu sempre homenageio aqui vários entrevistadores, né? A gente procura sempre aqui seguir. E o ping-pong de palavras, que era da Marília Gabriela, a gente vai fazer aqui com você, então. O esquema é eu te solto uma palavra e você pode, não precisa necessariamente responder com uma única palavra, mas aquilo que vier o top of mind, Legal. se você quiser contextualizar, sinta-se à vontade. São 10 palavrinhas aqui pra gente poder ver o que você pensa a respeito de cada uma delas. Preparado? Bora, vamos pra Bora cima. lá? Inovação. Inovação. Eu sempre gosto de separar as palavras até por... Decompor. O I, ele tá trazendo muito mais para interno, né? Nova ação. O que eu posso fazer diferente do que eu faço hoje? Inovação não significa simplesmente criar uma coisa que não existe, que nunca foi feito. Como eu posso melhorar aquilo que eu faço hoje e fazer de uma forma diferente, a qual gere valor e qual haja valor percebido pelaquilo que eu fiz de forma diferente. Então, inovação, para mim, eu acho que ela tem que ser simples, diária, todo dia e sem parar. E aí a gente tem uma inovação que gera de fato valor. Aquele 1% todos os dias. Cara, inovar. Olha para o que eu faço hoje, faço melhor, gero valor sobre isso, percebo esse valor, vendo esse valor. Ok, inovei. O que mais? Vamos inovar de novo. Então, inovação para mim é dia a dia. Fit gestão na veia. Negócios. Boa. Negócios, eu vejo que quando eu falo de gestão empresarial, ele está ligado a trabalhar um modelo padrão para todas as empresas. Quando a gente fala de gestão de negócio ou negócio precisamente, eu vou falar explicitamente do seu, específico daquilo que você faz. Então, o negócio, na minha visão, ele é uma moeda de troca. É a forma como que a gente consegue fazer com que o mercado receba algo e eu, de fato, me beneficie disso. Então, essa troca,
Eu diria assim, essa troca de fato entre produtos e ofertas e serviços e aquisição é um negócio viável. E o negócio, para mim, eu acho que ela é vida. Então, não existe nada hoje que a gente perceba no mundo que ele não está baseado numa boa e bela negociação. Então, é uma habilidade que os jovens deveriam saber, que os adultos deveriam investir, que os filhos devem treinar, e aí a gente vai ter uma negociação muito acho que um futuro muito melhor, né? Se a gente pega biblicamente, quem são os maiores negociadores? É os filhos lá, tanto de Abrão, né? Que a gente falava assim, que é Isaac, ele é um grande negociador, tem uma galera, então assim, e Ismael foi pro outro lado. Então, assim, esse é um negócio. É legal. Crescimento. Crescimento, eu não vejo que é uma palavra tão bem utilizada atualmente. Quando a gente fala crescimento, é muito comum pensar em aumento de prosperidade, mas crescimento, cara, aumento financeiro, mas o crescimento ele está ligado a muito mais, é expansão. O quanto eu posso, de fato, sair do que eu faço hoje e crescer. Quando eu inovo, eu estou crescendo. Quando eu digo não para alguma coisa, eu estou crescendo. Então, o crescimento ele está ligado muito a comportamento. Então, não cresce quem tem o mesmo comportamento. O crescimento ele está diretamente ligado a eu me comportar diferente, a eu me comportar em desafio, a eu me comportar para buscar um novo limite aonde eu não estava até hoje sendo submetido. Para mim, acho que tá nessa linha. Bacana. Tecnologia. Bom, tecnologia para nos ajudar, eu diria, ponto. Tecnologia ele nos ajuda, nos coopera, ele é amigo nosso, ele está dentro do nosso dia a dia. Fit gestão, desculpa. Fit gestão é minha vida, rapaz. Fit gestão, acho que tem famílias Seu ali. filho? Tem famílias ali dentro, tem histórias acontecendo, acho que tem lares. Nós temos uma missão de transformar vidas em negócio. E eu vejo todo dia isso dentro da minha empresa. Assim, pessoas transformadas, lares sendo transformados, famílias, filhos. São feedbacks que a gente recebe. Então, muito bom. Bacana. Inventivo digital. A Inventivo, eu acho que ela é uma proposta para poder fazer uma inovação. Inventar, trazer algo novo para aquilo que era feito da mesma maneira. Como que eu posso fazer mais com menos? Investimento. Investimento ele está ligado à mentalidade também. Então eu diria assim que todas as pessoas ela tem que ganhar ou fazer dinheiro, ela tem que saber poupar dinheiro e ela tem que saber investir para multiplicar o dinheiro. Então se eu não tenho esse cenário de investir, aí seja tempo, recurso, disponibilidade, eu não vou conseguir multiplicar. Toda vez que eu invisto, é a chance de multiplicar, é a minha ação de multiplicação. E aí eu pergunto, o que você quer multiplicar? Investe nisso. O investimento ele vai fazer com que isso haja um fator de multiplicação. Existem chaves aí. Futuro. Futuro, eu digo assim, que é 20%, colocaria. Eu tenho que estar 70% no presente, 10% no passado e 20% presente no futuro. Eu uso o futuro para modelar o que eu quero hoje. Então, eu olho o futuro, enxergo o que tem nele e retrocedo para o dia de hoje para agir no agora. Agir no agora para chegar no futuro que eu quero. Estratégia. Estratégia é o caminho mais simples para um resultado. Então, a gente vive, né, de estratégia. Solta água no topo, no cume da montanha e começa a soltar sem parar. Essa água vai achar o melhor caminho para estar lá embaixo. Então a estratégia é isso. Eu pego um objetivo existente e crio a melhor rota para que aquilo venha a ser uma realidade. Genial. Não estava aqui, eu vou criar mais essa. Planejamento. Planejamento é agir de forma antecipada, tomar decisões no hoje, tomar decisões agora. E aí isso é planejar. Planejamento eu diria que não é um benefício de quem tem faculdades e conhecimentos. Cara, é uma necessidade de toda empresa, de toda pessoa física planejar, tomar decisão hoje para amanhã. Legado. Legado. Eu falo assim que o legado é a última etapa da prosperidade. É quando você consegue ser bem-sucedido no hoje e começar a trabalhar para uma próxima geração, para aqueles que estão a vir, aqueles que vão chegar. É pensar não mais em você, mas na comunidade como toda. Está muito ligado ao ESG e é muito forte. Legado. Pois é, cara. Infelizmente chegamos ao fim, né? Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje no ENIAC Cast. Muito obrigado por compartilhar a sua história e suas visões sobre inovação e estratégia de crescimento. Tenho certeza de que nossa audiência tirou grandes lições de sua experiência. Antes de encerrarmos, porém, eu gostaria de deixar o microfone aberto para você compartilhar uma última mensagem com os nossos ouvintes.
Vou até te pedir para você olhar para aquela câmera e você nos dizer, falar para o seu público, algum conselho especial para quem está começando sua jornada no empreendedorismo, na inovação, no planejamento, na vida? Vamos lá. Eu trago que caminhar sozinho sempre é o caminho mais difícil. Então você que está ouvindo hoje, você não precisa caminhar sozinho. Escolha uma pessoa que você possa caminhar junto. De novo, assim, ó, o aprendizado, ele está naqueles que já realizaram. Então pessoas que já fizeram, já participaram, já vivenciaram, eles têm algo para derramar. Você não precisa provar tudo que ele faz, mas olha aquilo que te agrada, olha aquilo que você gosta dos resultados que essa pessoa tem e se aproxima. De novo, sozinho é mais difícil, sozinho é mais longevo, você vai não alcançar aquilo que você quer e vai impedir que sua realização aconteça no hoje. Eu sempre falo assim, ó, o hoje e agora. Olha pro hoje e age no agora. Como que é isso? Olha para quem fez alguma coisa que eu gostaria de fazer, modelo, aprendo com ela, peço permissão, me oriento, compartilho, comunico, fico perto e ajo. Eu vou ter que agir para poder ter o resultado. Então, agir agora é planejar o futuro. Qual é a função de um gestor? É tomar decisão. Então você aqui, eu falo assim que você é gestor daquilo que você vive, você é gestor da sua empresa, você é gestor da sua relação consigo mesmo e com os outros. Toma uma decisão agora. Essa decisão vai te levar para um próximo nível, assim como eu faço. Eu vou sair daqui, Almada, eu vou tomar decisões. Que decisões são essas? São decisões que vão me levar para onde eu quero. Então, meu convite, toma decisões agora, viva hoje, e o seu futuro ele vai ser de acordo com aquilo que você tem mensuração do que ele possa ser. Beleza? Tudo, acho que vai sobrar uns 10 cortes aí bons hoje, hein? Que é isso, essa fala bacana? Bom, Ícaro, com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do ENIAC Cast Inovação Disruptiva. Esperamos que vocês tenham curtido essa conversa incrível com Ícaro Queiroz, um líder que está transformando, de verdade, transformando o cenário empresarial no Brasil. Se você gostou do episódio, não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de podcast favorita e compartilhar com seus amigos. Fiquem ligados para os próximos episódios com mais líderes e histórias inspiradoras como a que tivemos hoje aqui com o Ícaro. Até